Bom, então olha só, o pessoal aí, né, é, pediu para que eu fizesse comentário sobre a prova de vocês. Eu vou fazer o comentário só de uma das provas, tá? Porque a outra vai ser o mesmo raciocínio. Eu só mudei as funções. Só mudei os valores. Né? Então o raciocínio vai ser o mesmo. Então eu vou fazer o comentário só de uma das provas. Tava fácil, viu? De boa, mano. Acho que Pra... com as questões do Brain tava mais difícil. Como é que é? Acho que com as questões do Brain tava mais difícil. Cara, tava fácil. No meu ponto de vista, a prova tava fácil sim, né? Para quem, como igual eu disse no segundo ano, para quem faz as atividades que eu tenho passado, né? Se você só pega a resposta lá do material de vocês e ou só copia de alguém as atividades, aí não dá conta mesmo não. Mas para quem seguiu o que eu estou explicando, com certeza se saiu bem na prova, né? Então fala assim, ó, a questão 1. Um cliente de uma determinada empresa aérea deseja ir do país A para o país C. Porém, a companhia pousará no país B antes de seguir viagem. Admita que a correspondência do país A para o país B seja estabelecida pela função fx igual a x quadrado menos 8 e que a associação do país B para o país C seja feita por g de x igual a 2x mais 7, sendo x o custo em milhares de reais para o voo. Nessas condições, qual a função que fornece a correspondência de A para C, do país A para o país C? Então, ó, de acordo com o exercício, né? Aqui tem um objetivo de sair do país A e ir para o país C. Só que antes vai ter que fazer um pouso no país B. Aqui fala que do país A para o B, eu vou pela função f. E do país B para o país C, a gente vai pela função g. E eu quero saber o caminho direto de A para C. Então, se eu quero saber de A para C, eu estou querendo a composta. Aí lembra do que eu falei para vocês. É o início dentro do fim. Então, aqui é a G composta pela F e não a F composta pela G. G composta por F. Ou seja, é a F dentro da G. Então, a G composta por F é eu pegar o x da G, então aqui no lugar desse x eu vou colocar F, ó. Vai ficar 2F mais 7. 2F mais 7. Só que nós sabemos quem é a função F. A função F é x quadrado menos 8. Fazendo a propriedade distributiva, 2 vezes x quadrado, 2x quadrado, 2 vezes menos 8, menos 16, mais 7. Menos 16 mais 7, menos 9. Pronto, essa é a resposta da questão 1, de uma das provas. Eu vou colocar aqui, só para você ver que a questão 1 da outra prova é a mesma coisa. Eu só mudei a função. Só mudei a função. Tá aqui, ó. Ó. Era x quadrado menos 8, virou x quadrado menos 12. Era 2x mais 7, virou 3x mais 5. Então, o raciocínio é o mesmo. Ô Pedro, eu coloquei essas bolinhas aí só serviu pra gastar espaço na folha. É, mas assim, cara, é bom para você compreender, né? O que você tem que fazer. Por exemplo, eu até pensei em sacanear
eu até pensei em sacanear, mas eu quis ser bonzinho. Eu poderia ter perguntado assim, ó. Qual é a função que fornece a volta do país C para o país A? Aí você ia ter que fazer a volta, né? De C para A. Ou seja, depois de você achar a composta, você ainda ia ter que fazer a inversa. A inversa de uma função quadrática, né? Mas não foi isso que eu pedi, não, né? Então eu deixei assim para ficar mais simples. Não sei, eu não sei quanto que deu a outra prova porque eu não fiz, mas é o mesmo raciocínio, eu não vou fazer não, por causa do nosso tempo, tá? Eu preciso continuar o nosso conteúdo, eu preciso explicar, não tenho tempo para fazer a outra também. Mas é o mesmo raciocínio. Eu não sei o que vai dar, tá? É o mesmo raciocínio. Aí na hora que vocês pegarem lá a correção lá, vocês dão uma verificada. E a questão 2, que também vai ser o mesmo raciocínio das duas provas, né? Eu só mudei valores. Eu quero o seguinte, considerando as funções f e g, determine g de f de 5 a menos 1. Eu ainda fui bonzinho, né? E ainda escrevi aqui, ó, inversa da composta. Eu nem precisava escrever isso, né? Mas eu quis dar uma ajuda aí pro pessoal, né? Determine a inversa da função composta aplicada no 5. Então, primeiro, a gente vai ter que fazer g composta por f. G composta por f, eu venho aqui no lugar do x, coloco f, ó. Fica menos 3f mais 6. Menos 3f mais 6. Vou substituir f por 5x menos 2. Aplicando a distributiva, fica menos 15x mais 6, né? Menos 3 vezes menos 2 é mais 6. Mais 6. Então, g de f é menos 15x mais 12. Então, agora eu preciso aplicar a inversa. Então, vamos fazer a inversa. Y é menos 15x mais 12. Então, a gente vai isolar o x. 15x vem positivo e o y vai negativo. 12, você pode colocar 12 menos y, ou você pode colocar menos y mais 12. Você escolhe qual dos dois você quer deixar, menos y mais 12 ou 12 menos y. E o 15 que está multiplicando vai dividindo. Menos y mais 12, ou 12 menos y, dividido por 5. Pronto. Eu já isolei. Se eu já isolei, eu já achei a inversa. Então, quem é a inversa da composta, né? É menos x mais 12 sobre 5. O que eu faço agora? No lugar do x, 5 não, 15. Obrigado. Sobre 15. Valeu, mano. Coloquei 5 aqui, né? Sobre 15. Aí agora eu venho no lugar do x e coloco 5. E aí eu vou ter a g de f de 5. Então ficaria menos 5 mais 12, já estou pensando na resposta aqui, sobre 15. Menos 5 mais 12, menos 7. 7 positivo, aliás. 7 sobre 15 seria a resposta. 7 quinzeavos seria a nossa resposta aí dessa questãozinha aí. Deixa eu ver o tempo aqui.
Ô, galera, peraí. Aí, por causa disso, eu vou ter que fazer. Por causa disso, eu vou ter que fazer as outras duas. Essa questão do... Essa questão 2 aqui, ó, que eu peguei, é porque como eu desci para mostrar para vocês que a prova tinha o mesmo nível, só mudava valores, eu peguei a questão 2 da outra prova. E não a questão 2 da primeira prova. Então, vou ter que fazer logo, né? Essa aqui é a questão 1 de uma das provas. Agora eu vou colocar aqui a questão 2 da mesma prova dessa questão 1. Acabou que eu vou fazer tudo aí, ó. Para quem pediu, tá no tempo, vai dar tempo. Acabou que eu vou fazer tudo aqui. Foi, Alice. Achou que tinha errado. Foi mal, gente. Pô, não era intencional. Só que eu vou mais rápido agora, tá? Vou mais rápido aqui, beleza? Eu quero G de f de x, porque o raciocínio é o mesmo. G de f de x. Então aqui eu vou trocar por f, né? Então vai ficar menos 2 vezes 3, então fica menos 6x, menos 2 vezes menos 2, fica mais 4, e ainda tem mais um aqui. Só fui direto ao ponto. Menos 6x mais 5. Essa é a composta. Inversa. Y igual a menos 6x mais 5. Aqui você vai encontrar que o x é menos y mais 5, ou 5 menos y, sobre 6. Agora eu respondo essa pergunta, Haroldo. Então, a minha inversa da composta seria 5 menos x sobre 6. Só que aqui eu pedi aplicado no ponto 4, né? Então, eu tenho 5 menos 4 sobre 6. Ou seja, 1/4. Ou 1/6. 1/6. Então, essa seria a resposta. Então, só para ficar claro para vocês, essa é a questão 1 e essa é a questão 2 da mesma prova. Pedro, volta não, por favor, rapidão. Beleza, só um momento. Ô, Haroldo, imagina que você é um engenheiro e você erra um sinalzinho. O que pode acontecer? Você pode matar muita gente, né? Se tu errar um sinal na engenharia, tu pode derrubar um prédio todinho. Então, sim, mano, eu vou tirar a nota. Vou tirar uma nota, sim, com certeza. Né? Não... Mas eu vou considerar praticamente certo. Então, a nota que eu vou tirar de você é bem pouquinho. Bem pouquinho. Não vou tirar muita nota, não. Mas eu tenho que tirar, né, cara? Porque não é a mesma coisa. 7 sobre 15 não é a mesma coisa que menos 7 sobre 15. São coisas diferentes. Então, eu preciso ser justo. Agora, deixa eu fazer a questão 1 daquela outra prova, né? (17 sobre 15). Mano, assim, eu não... Anselmo, eu não costumo dar 0, não. Porque, assim, eu não posso olhar só para a última resposta, entendeu? Eu tenho que olhar o seu raciocínio. Se o seu raciocínio que você apresentou para mim na questão, ele tem coerência, aí no meio, lá, você errou um sinal, né? E acabou errando o número grande no final, eu não vou te dar 0, porque você acertou uma parte do raciocínio. Então, eu preciso ver a prova, ver como que está o raciocínio, para ver o que você vai ganhar por isso. Tá? Então, eu preciso verificar isso aí.
Eu nunca eu olho só a resposta final. Eu sempre olho a construção do raciocínio dos alunos na questão. Porque eu consigo ajudar em alguma parte. Acho que esse é o objetivo. Eu tenho que te avaliar por completo e não te avaliar só para a resposta final, né? Eu acho que eu tenho que olhar o percurso. Espera aí, rapidinho, Anne. Aqui, nós já vimos que o que eu quero é a G composta pela F, né? G composta pela F. Então, aqui vai ficar 3 vezes Fx mais 5. Então, nós vamos ver. Nós vamos ter 3 vezes Fx ali é x² menos 12 mais 5. Então, G de Fx será 3x². Aqui vai ficar menos 36 mais 5, menos 31. Pronto, essa seria a resposta da questão 1 da outra prova. Ah, então tá aqui. Questão 1 da outra prova. E a questão 2 dessa mesma prova. Anne, a questão que você está falando de substituir direto, é essa a questão 2? Se você quiser abrir o áudio e ser mais direta no que você está querendo, substituir o 5 e achar um valor e depois colocar na G. Não, não pode. Não dá certo, não. Eu entendi, eu achei que era isso mesmo que ela tinha dito, mas eu queria saber se eu estava pensando certo no que ela perguntou. Não, não pode, não vai dar certo. Porque trata-se da inversa, né? Se não tivesse a inversa, daria certo. Daria certo. Para dar certo assim, você tem que substituir o 5 na inversa da F. Aí sim daria certo. Né? Então você ia ter, na verdade, 2 trabalhos para fazer. Então eu já respondi sua pergunta também, né, Rebeca? Então, beleza. Mais alguma, gente? Acho que ficou claro, né, para todo mundo. Então, assim... Pedro, pode volta lá falar. na 2 que deu um sexto, por favor. Aqui. Então, olha só, eu acho que... Por nada. Sim, a prova estava dentro do que a gente estudou, obviamente, né? Eu não vou cobrar algo dentro do que nós não estudamos, né? Não vou fazer isso. Tanto que eu poderia ter cobrado de vocês função exponencial, porque a gente começou na aula passada. Na aula retrasada, na verdade, né? Mas eu não quis cobrar isso, não, para não complicar, né? Então a prova estava tranquila dentro do que a gente estudou. Vamos lá, então. Ó, na aula anterior, vamos recapitular aqui o que a gente fez. Eu mostrei para vocês exponenciação, que é quando a gente tem incógnita no expoente. Mostrei para vocês que o que você tem que saber é potência. O que você tem que saber é potência.
Porque se você souber potência, você sabe exponenciação e sabe logaritmo. Tanto que eu mostrei para você que o inverso da exponencial é o logaritmo. Aí aqui eu fiz algumas questões de logaritmo para você ver a conexão que existe entre logaritmo e exponencial, né? E aí eu mostrei para vocês a função exponencial, que quando a gente tem uma base maior que 1, ela é uma exponencial crescente, e quando ela tem uma base entre 0 e 1, eu tenho uma exponencial decrescente. E aí no livro de vocês tem uma questão pedindo para fazer o gráfico, e aí nós temos que encontrar a assíntota. O que seria essa assíntota aqui no caso? É o limite de onde essa função não irá passar. E o limite de onde essa função não vai passar seria você jogar 0 no lugar do x, resumidamente. Né? Então a gente jogou 0 no lugar do x, deu 2, então eu coloquei 2 aqui, não é 2 não, pô, é 1. Tanto que eu coloquei aqui certo e aqui eu coloquei 2, né? Não, peraí. Não, tá certo. Tá certo. Eu joguei 0 no x só para provar que aqui é 2. Ó. Tá certinho. 2 elevado a 0 é 1. 1 mais 1, 2. Aí a assíntota é praticamente você zerar o que tem x, né? É você zerar o que tem x. Então sobrou 1. Então a minha assíntota será 1. Isso quer dizer que esse gráfico ele não vai passar para baixo do 1. Ele vai chegar muito perto do 1, mas não vai passar para baixo. Aqui na letra B, ó, se a gente zerar aqui, por exemplo, ó, a parte que tem x, sobra o menos 3. Então quer dizer que a minha assíntota é lá no menos 3. Quer dizer que esse gráfico nunca vai estar para baixo do menos 3. Ele vai estar bem próximo de menos 3, mas nunca estará abaixo de menos 3. Então isso é função exponencial. E aí, nesses minutos finais da aula de hoje, eu quero fazer com vocês algumas questões do nosso livro para mostrar para vocês o que pode ser cobrado de vocês nas próximas provas. Nós estamos no livro 2A. No livro 2A, lá na página de número 19, você vai encontrar com a questão 6. Livro 2A, página 19, questão de número 6. Na questão de número 6, por exemplo, eu vou pegar algumas letras, tá? Vou pegar algumas letras aqui. Porque eu vou passar para vocês uma atividade. Não vou passar uma atividade muito grande, porque eu sei que vocês estão em semana de prova, então vou... na verdade, eu nem passo, né, atividade grande para vocês. Mas vou passar uma quantidade razoável de questões para a gente aplicar e corrigir na próxima aula, tá? Na aula de quarta-feira. Então aqui, ó, essa questão, essa letra, ela está no livro 2A, página 19. E essa questão aqui é a questão 6. Então, na letra D, você tem isso. 25 elevado a x igual a raiz cúbica de 5. Deixa eu ficar de olho aqui no bate-papo aqui. Ver quem está presente aqui comigo. Como que eu poderia resolver essa equação? Qual que é a ideia que vocês me dão para resolver essa equação aí? Alguém tem alguma ideia de como resolver isso aí? 25 elevado a x igual a raiz cúbica de 5. Boa, ó, o Haroldo já começou falando que quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Certo. Então nós sabemos que raiz cúbica de 5 é 5 elevado a 1/3. Ok. E o que eu vou fazer com esse 25 aqui? Isso, no lugar do 25 a gente coloca 5 ao quadrado. Ótimo. Se no lugar do 25 nós colocarmos 5 ao quadrado, nós ainda temos isso elevado a x, não é? Então, potência de potência a gente multiplica. 2 vezes x, 2x. Ah, professor, eu já enxerguei direto que 25 elevado a x é a mesma coisa que 5 elevado a 2x. Eu posso colocar isso? Pode.
Não tem nenhum problema. Então, eu igualei as bases. Se eu igualei as bases, eu igualo os expoentes. Então, 2x igual a 1/3. Eu meio que posso jogar esse 2 multiplicando aqui, ó, como se eu estivesse multiplicando cruzado. 3 vezes 2, 6. Então, x é 1/6. X é 1/6. Então, já está respondido. Então, quando você se deparar com isso aqui, então, ó, imagina que você tivesse isso, ó, log de raiz cúbica de 5 na base 25. Você ia fazer a mesma coisa. Mesma coisa. Você ia chamar isso aqui de x e ia aplicar aquele negócio meu que eu falei para vocês, que é muito grande, que é o coração. Aí fica 25 elevado a x igual a raiz cúbica de 5. Então, olha só para você ver. O inverso do logaritmo é a exponencial. Então, o modo de resolução seria o mesmo. E aí você iria chegar que x é 1/3. Ah, então quer dizer que o log da raiz cúbica de 5, 1/3 não, 1/6, né? O log da raiz cúbica de 5 na base 25 é 1/6. Você ia chegar na mesma coisa. Só não precisa fazer isso aqui. Eu estou fazendo para te mostrar a conexão. Bom, na mesma questão, você vai se deparar, por exemplo, com a letra E. Na mesma questão, você vai se deparar com a letra E. E aí? Qual é a ideia que vocês me dão para resolver essa letra E aí? O que eu faço com essa letra E? Por onde que eu vou começar aqui? Se fosse 5 ao cubo, seria 1/9 a resposta? Sim, seria 1/9 a resposta. Se ali no lugar desse 25, Anselmo, fosse 125, aí Então, a resposta assim, seria 1/9. se a base for a mesma, dos dois lados, sei lá, 725, Não, 725 não é potência de 5. 5 ao 4 dá quanto mesmo? 625. Aí seria 6x, não, 5x igual a 1/3. 4x, né? 4x igual a 1/3. Isso. Ah, tá, entendi. Então, assim, mas não vai pensando Aham, desse jeito, não. Você tem Eu que não pensar o entendi, seguinte. não. Você tem que pensar o seguinte. Não preocupa com o que o Anselmo falou, não, Marcelo. O que você tem que entender é que você tem que deixar tudo na mesma base. É saber potência. 25 é 5 ao quadrado. Né? O que a gente estava falando é o seguinte. Imagina que fosse isso aqui, ó. Imagina que fosse 625 elevado a x igual a raiz cúbica de 5. Eu disse para vocês nas nossas duas últimas aulas, potência. Então, 625 é 5 à quarta. Professor, eu não sei que 625 é 5 à quarta. Aí, filho, você vai ter que ficar fatorando toda vez. Toda vez você vai ter que ficar fatorando. Por 5 dá 125. Aí fazer conta. Por 5 dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Ah, então o 5 apareceu. 1, 2, 3, 4. Então é 5 à quarta. Então aqui seria 5 elevado a 4x. Tem que saber potência. Tem que saber potência. Raiz cúbica de 5. Isso é 5 elevado a 1/3. Porque eu passei isso aqui para vocês, ó. Quem está na sombra é o P, ele vai para o Sol. Quem está no Sol é o N, ele vai para a sombra. Então faz o caminho contrário. Se aqui é raiz cúbica
de 5 elevado a 1, fica 5 elevado a 1 sobre 3. Então, essas coisas tem que saber. E aí, depois que você igualou, você igualaria aqui, né? Igualou a base, iguala os expoentes. 4x igual a 1/3, jogaria o x multiplicando, o 4, né? X igual a 1 12avos. Então, a base de tudo isso aqui é potência. Então, se não souber potência, não dá conta. Não dá conta de resolver as questões. Né? E o Pedro aqui e o Haroldo já tá comentando, né? Que no lugar do 8 você coloca 2 ao cubo e no lugar do 32 você coloca 2 à quinta. O Haroldo já foi direto ao ponto. Ele falou assim, professor, 1 sobre 32 é 2 elevado a menos 5. Correto, Haroldo? Correto. Agora, esse 2 à quinta, Pedro, é só o 32. Então, vamos por partes. Vamos por partes. No lugar desse 8, nós podemos colocar 2 ao cubo. 8 é 2 ao cubo. Então, professor, eu quero colocar direto aí, né, o que a Yasmin está falando. 2 elevado a 3x, eu posso colocar direto 2 elevado a 3x? Pode, sem nenhum problema. E o que seria esse 1 sobre 32? 32 é 2 à quinta. E 1 sobre 2 à quinta, é 2 elevado a menos 5. Por quê? Porque eu passei para vocês em potência. A elevado a menos n. 1 sobre a elevado a n. Então, se aqui está 1 sobre 2 à quinta, então isso é a mesma coisa que 2 elevado a menos 5. São as definições de potência. Pronto. Eu igualei as bases. Ah, professor, eu fiz igual ao Haroldo. Eu já enxerguei direto que aqui é 2 a menos 5 e que aqui é 2 elevado a 3x. Ótimo. Tranquilo. Tranquilo. Tu enxergou direto que isso aqui é 2 elevado a 3x e que isso aqui é 2 elevado a menos 5. Show de bola. Lindo, maravilhoso. Pode colocar direto. Sem nenhum problema. Tá? Mas eu não quero. Então, eu igualo os expoentes. 3x igual a menos 5. Então, x é menos 5/3. Pronto. Está resolvida a letra E. Dá para a gente fazer mais uma. Letra I. Essa eu quero ver quem vai me ajudar. Letra I, gente. 1000 elevado a x é igual a 0,1. E aí? Qual seria a ideia que você me daria para resolver essa aqui? Show, Haroldo. Vamos deixar tudo em potência de base 10. Perfeito. Então, esse 1000 aqui é que potência de base 10? Isso, o Haddad já respondeu, mas eu sei que o Haroldo também iria responder. Seria 10 ao cubo. Ok. Só que o 1000 está elevado a x. E o 0,1? É que potência de base 10? Boa, Haddad. É 10 a menos 1. 10 a menos 1. Por que 10 a menos 1? 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. 1 décimo. E 1 décimo é 10 elevado a menos 1. Pela mesma definição aqui, ó. Então, isso aqui é 10 elevado a 3x igual a 10 elevado a menos 1. Então, 3x é menos 1. Então, o x é menos 1/3.
Cara, e você sabendo disso aqui, você resolve qualquer questão. Qualquer uma. De exponenciação. Sabendo que potência. Quer ver, ó? Vou te jogar mais uma, ó. Vou te jogar mais uma. A última, tá? Questão 17. Letra E. Questão 17. Letra E. Olha o que está na letra E. 3 elevado a x quadrado menos 5x mais 4 igual a 81. Essa é a questão 17. E aí? O que você faria nesse negócio aqui agora? É 7. É 7, 7. Questão 7, valeu. E não 17, né? 7. Boa, Haroldo. Boa, Alice. 81 é 3 à quarta. Então, eu venho aqui, ó. Ó. No lugar do 81, eu vou colocar 3 à quarta. Pronto. Eu igualei as bases. Igualo os expoentes. X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a 4. Virou uma equação do segundo grau. Então, agora eu preciso resolver essa equação do segundo grau. Esses dois 4 aqui, ó, se eu passasse para lá subtraindo, vai zerar. Sobra x quadrado menos 5x igual a 0. Então, para resolver essa equação quadrática, a gente pode fazer Bhaskara, a gente pode fazer soma e produto, mas a gente pode resolver rapidamente igual o Haroldo. Que isso, hein, Haroldo? Tá demais, hein, bicho? Tô até arrepiando, cara, ó. Olha aqui para você ver, delícia. Beijo. Aqui, a gente tem uma equação de segundo grau incompleta. Nós não temos o C. Então, a gente meio que pode colocar fator comum em evidência. Lembra lá que eu brinquei com vocês? Lá, bicho, ó. Ó. Tem tempo que eu falei isso. Esse aqui é o método Chitãozinho Chororó. Resolver uma equação desse jeito é o método Chitãozinho Chororó. Qual que é o método Chitãozinho Chororó? E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Tá vendo? Entendeu? Colocar em evidência. É o método Chitãozinho Chororó. Tu coloca o X em evidência. Ah lá, para isso aqui ser igual a 0, é porque esse cara é 0 ou esse outro cara é 0. Mas, porém, contudo, entretudo, todavia, para x menos 5 ser igual a 0, x igual a 5. Então, qual que é a solução da letra E? 0 e 5, como o Haroldo tinha dito lá pra gente anteriormente. Então é isso, meu povo. Era o que eu queria mostrar para vocês. Lá no Classroom eu posto a atividade de vocês que vocês devem fazer. Fechou? Muito obrigado por hoje. Foi uma satisfação estar aqui. Beijo para quem de beijo, abraço para quem de abraço. Tchau, obrigado.